Assim como na matemática, que existem as 4 operações básicas, a adição, subtração, multiplicação e divisão, na elétrica não vai ser diferente. Precisamos saber as suas 4 grandezas principais para que você não se perca nos estudos da eletricidade. A tensão elétrica é representada na maioria dos livros pela letra U, mas você também pode encontrar como sendo a letra V. Ela é medida em volts e é responsável por indicar que há uma diferença de potencial elétrico, o famoso DDP, entre dois pontos de um circuito. O que isso significa? Se tivermos uma tomada de 110 volts, significa que um dos seus pontos, o ponto da esquerda, por exemplo, tem potencial de mais 110 volts e o ponto da direita tem potencial de zero. Então qual seria a diferença de potencial de um ponto a outro? Imaginando uma reta escalar, a diferença entre esses pontos é de 110 volts. O pino do meio é um pino de segurança, então não vai ter a ver com a tensão. Já numa tomada de 220 volts, temos que o pino da esquerda, por exemplo, possui potencial de mais 110 volts e o pino da direita um potencial de menos 110 volts. Se colocarmos em uma reta, vemos que a diferença de potencial entre eles é de 220 volts. Então essa diferença de potencial é o que chamamos de tensão. E se houver um circuito, a tensão pode gerar movimentação de cargas elétricas, seja por atração ou repulsão. Outro exemplo que podemos ver é uma pilha, em que há um lado positivo, que tem mais potencial, e o lado negativo, que tem menos potencial. Então, se há um lado que tem mais que o outro, há uma diferença de potencial. Nesse caso, a pilha tem um diferencial de 1,43 volts, e geralmente são vendidas como pilhas de 1,5. A corrente elétrica é dada pela letra I, de intensidade da corrente elétrica, e é medida em amperes. Ela nos diz o quanto de cargas estão se movimentando no circuito, ou seja, qual a velocidade em que essas cargas estão fluindo. Se a corrente elétrica for alta, então as cargas estão se movimentando muito rapidamente. Se a corrente for baixa, há poucas cargas e elas estão mais devagar. Geralmente a corrente pode ser contínua, o que chamamos de DC, ou pode ser alternada, denotada de AC. A diferença entre elas é que na corrente contínua, todas as cargas estão se movimentando por uma mesma direção e sentido, enquanto que na alternada as cargas ficam oscilando de um lado para o outro. E para calcular a corrente, pegamos o número de cargas que estão se movimentando em um determinado tempo. Se tiver muita carga em pouco tempo, a corrente é alta. Potência é a capacidade de transformar, gastar ou consumir energia. Se falamos que o motor é potente, é porque ele consegue transformar a energia da gasolina em energia de movimento muito rapidamente. Ou seja, quanto mais potente o aparelho é, mais rápido é capaz de transformar a energia. A potência é medida em watts, mas também há os seus derivados em escalas diferentes, como kilowatts, miliwatts ou megawatts. E ela é calculada como energia sobre o tempo. Por exemplo, nessa etiqueta de eficiência energética de um chuveiro, o aparelho está na classe F. Ele possui muita potência, e quanto maior a potência, mais o aparelho esquenta e gasta mais energia. Energia é a capacidade de produzir ação ou trabalho. Para os aparelhos funcionarem, eles precisam de energia, senão eles não executam seu trabalho. Da mesma forma somos nós, seres humanos e outros seres vivos. Precisamos de energia para executar as nossas atividades, e a energia pode vir de várias formas, como por exemplo, a digestão de um organismo por energia química, a queima de algum combustível por energia química e térmica, por moinhos de vento graças à energia mecânica, nas placas solares por energia solar e energia elétrica, assim como muitos outros. A energia é medida em joules, mas em eletricidade costuma-se medir em kWh. É possível relacionar a tensão, corrente e potência a partir de uma equação simples, em que a potência é a corrente multiplicada pela tensão. Lembre-se que, se temos um aparelho muito potente, ele gasta muita energia, consequentemente, vai ter muita carga se movimentando ou vai ter muita tensão. Preste atenção nas unidades. Para que a potência esteja em watts, a tensão tem que estar em volts e a corrente em amperes. Também temos uma última grandeza, não muito comentada, que é a frequência. A frequência tem a ver com a oscilação de corrente elétrica alternada. Lembra que existem dois tipos de corrente, uma contínua e uma alternada. No Brasil, a rede elétrica funciona com 60 Hz de frequência, portanto, todos os aparelhos do Brasil funcionam na base de 60 Hz, que é a frequência da tomada. Em alguns outros países, a frequência é de 50 Hz. E se tentarmos usar um equipamento com frequência de 50 Hz em nossas redes,
podemos ter consequências indesejáveis no funcionamento e redução de vida útil do equipamento. Podemos estimar o consumo de energia elétrica de uma casa considerando as principais fontes desse consumo. Pense na situação em que apenas os aparelhos que constam na tabela abaixo fossem utilizados diariamente da mesma forma. A tabela fornece a potência e o tempo efetivo de uso diário de cada aparelho doméstico. Supondo que um mês tenha 30 dias e que o custo de 1 kWh é de 40 centavos, o consumo de energia elétrica mensal dessa casa é de aproximadamente. Como a questão nos fornece a potência e o tempo, usaremos essa fórmula de potência para achar a energia. Podemos passar o tempo para o lado da potência e com isso ele ficará multiplicando. Observamos que ao multiplicar a potência do aparelho pelo tempo em horas, obteremos a energia consumida por dia em kWh. Realizando a multiplicação de cada aparelho, obtivemos esses valores. O próximo passo é somar todos os valores, assim obteremos a energia total consumida. O valor é esse, de 19,2. Agora, para obter o consumo de energia mensal, temos que multiplicar esse valor por 30 dias. Assim, chegamos no resultado de 576 kWh. Lembre-se que o valor que o consumidor irá pagar no final do mês será o valor da energia consumida em kWh vezes o preço de uma unidade do mesmo. Portanto, teremos aproximadamente R$ 230.